Bom dia, companheiros e companheiras, bom dia, amigos e amigas. Estou aguardando a ligação, ó, chegou a ligação, Rádio Guaíba. Alô? O clima é tenso, portanto, é emocionado. Rádio Guaíba de Porto Alegre. E que se pronuncia Lazier Martins. inevitável por longo tempo. Acompanhando aí, gente. Na esteira me diga aí a cidade de onde você está acompanhando. Vamos acompanhar aqui. Lazier Martins, esse senador aí que vai me entrevistar. Por isso vamos ouvir representantes do governo, representantes da oposição e assuntos genéricos do interesse público. E para começar, nós vamos ouvir um fiel representante do governo Lula, que já está na linha, o deputado Paulo Pimenta. Bom dia. Bom dia, Lazier Martins. Bom dia, prezados amigos e amigas, ouvintes da Rádio Guaíba. Prazer em poder conversar com vocês, Lazier. Tá bom. O senhor sempre teve muito espaço aqui nesse programa, e, aliás, na Rádio Guaíba também. E eu gostaria que falasse sobre esse clima que se cria. Pelo jeito, deputado Pimenta, isto vai muito longe. E ontem já tivemos um espelho, um retrato, um reflexo do que é o momento político que o Brasil vive. Ontem houve muitas gritarias, eu acho que o deputado estava lá presente, e muitos ataques e contra-ataques, e esta será a tônica daqui para adiante. Qual é a sua opinião? Onde é que isso vai parar? Bom, Lazier, em primeiro lugar, eu sou um parlamentar razoavelmente experiente aqui na casa. Já convivi com líderes da direita, do centro, parlamentares da esquerda, durante vários mandatos. Eu nunca assisti nada parecido com o que tem acontecido hoje em dia. Né? Eu não me recordo de um ambiente onde os parlamentares fossem intimidados dentro do plenário. E que uma horda, né, com gritos, com ameaças, com tentativa de intimidação, tentasse impedir que os parlamentares pudessem se manifestar livremente na tribuna. Mesmo nos momentos mais delicados do debate político do país, em outras oportunidades, a gente não convivia, Lazier, com esse ambiente de intolerância, de ódio, de desprezo pela democracia que a gente assiste hoje. Né? Então, eu acho que esse é um grande pano de fundo dessa situação. O parlamento é, por excelência, o espaço da democracia. Todos nós que estamos aqui fomos eleitos. E é uma questão básica do convívio democrático, o direito à manifestação e o direito de ser ouvido. Né? Mas o presidente Hugo Mota, ele foi bem ontem. Ele chegou e, infelizmente, aquela situação de constrangimento que foi criada, ela, no momento que tinha uma deputada na tribuna, a sessão nos momentos mais convulsionados, quando deveria estar ali o presidente da Câmara. Eu não sei, Lazier, porque não era ele que estava lá. Né? Mas é uma deputada nova, e infelizmente alguns deputados mais experientes se aproveitaram talvez da inexperiência dela, e como eles são, né, extremamente agressivos, tem ali uma turma ali que qualquer coisa eles partem para a violência física, né, para a agressão. Ela também acho que ficou um pouco intimidada. Mas eu acho que o presidente agiu bem, no sentido de deixar claro que não vai permitir que esse tipo de conduta se repita dentro do plenário. Né? Não vão, por conta da sua convicção ou pela sua conduta de desprezo pela democracia, transformar o plenário
num ambiente hostil, como eles estão fazendo. Então eu acho que o presidente entrou bem ontem, né? Evidente também que isso estava ainda mais delicado por conta da denúncia, né, do Ministério Público Federal contra o Bolsonaro. Agora você já tem mais ou menos um cronograma, um prazo para que o julgamento ocorra, né? E isso tudo cria um ambiente de expectativa, né? O Ministério Público Federal, na própria peça apresentada, informou que esta denúncia é a primeira de 5 denúncias que serão feitas, né? Então nós devemos ter aí no próximo período pelo menos mais 4 denúncias, né? E eu espero que tudo isso se encerre o mais rapidamente possível, que seja garantido um amplo direito de defesa para o Bolsonaro e para os demais acusados, mas que seja feito o julgamento, né? Quem tiver que ser inocentado, que seja inocentado, e quem tiver que ser condenado, que seja condenado, né? Como é que interpreta essa posição do ministro Alexandre de Moraes, que está investigando e ao mesmo tempo denunciando e daqui a pouco estará julgando? O que acha disso? Bom, a denúncia foi feita pelo Ministério Público, né? A denúncia é de autoria do Ministério Público Federal. A investigação foi realizada pela Polícia Federal, né? E existe um dispositivo na legislação que prevê que quando são cometidos crimes contra o Supremo Tribunal Federal, ou contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, cabe ao próprio STF conduzir essa investigação. Então isso é uma previsão, né, constitucional, né? A Lazier, mas Lazier, segundo me consta, essa questão que tu está levantando, de que o STF não teria competência, ela foi levada ao pleno e foi decisão unânime do STF sobre a competência. Então, com todo respeito à tua ponderação, há uma decisão unânime da Suprema Corte Brasileira. Me perdoa, como você é muito democrático, mas Então, mas veja bem, Lazier, nós estamos aqui diante da seguinte posição: uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal que interpretou a Constituição de uma maneira, correto? E uma posição do Lazier Martins que interpreta de outra maneira. Ok, ambos têm direito a interpretar da maneira que quiserem. Só que, pela Constituição Federal, é de responsabilidade e de competência do Supremo Tribunal Federal, né, o poder que é o guardião da Constituição, que interpreta a Constituição. Então, uma decisão unânime do STF sobre a competência do STF para investigar esta situação, é possível que alguém discorde, qualquer um pode discordar na democracia. Agora, né, vamos combinar que é uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que eu não tenho a formação jurídica, né, que eu gostaria para poder fazer esse debate com a qualidade que ele exige, né? Mas eu leio, né, muito, né? E procuro me informar das questões que estão colocadas aí no debate nacional. Então, eu já li vários juristas que dizem o seguinte, Lazier: se porventura havia alguma fragilidade do ponto de vista da investigação, a partir do momento que a Polícia Federal indiciou e o Ministério Público Federal, a PGF, assume e faz a denúncia, qualquer vício que eventualmente pudesse ser colocado, ele está resolvido, né? Então essa
é a manifestação, a interpretação que os principais juristas do país têm tido a respeito dessa matéria, né? Com essas discordâncias de ordem processual, o país, deputado Paulo Pimenta, está muito dividido e muito radicalizado. Não há o risco de isso tudo descambar para violências daqui a pouco, inclusive em convulsões sociais aqui e ali? Mas o país já descambou para isso. É só tu ver o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? O ataque ao Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, né? Aquele evento que ocorreu em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022, no dia da diplomação do Lula, né? Os atos antidemocráticos financiados em frente aos quartéis que criaram esse ambiente de intolerância. Então o país, o que está se fazendo agora é exatamente tomando uma medida para que não volte a acontecer o que aconteceu. Então o que a sociedade brasileira está fazendo agora é dizer o seguinte: olha, não vai haver, né, impunidade, ninguém vai passar a mão em cima da cabeça de ninguém que não respeitar a democracia. Quem tentar, pelo uso da força, subverter a vontade popular e tentar, né, fazer com que um candidato que tenha sido derrotado na urna encontre um caminho para vencer, isso é crime. E vai ser tratado como um crime. Por isso que esse julgamento é tão importante, Lazier. Perfeito. Agora, é muito interessante essa nossa conversa, porque nos permite aflorar questões que ficaram lá atrás e que não foram bem resolvidas. A raiz de tudo isso é que lá atrás não houve permissão por parte do Supremo para o chamado voto impresso, que era tão reivindicado e que existe em quase todos os países num sistema eleitoral como o nosso. Como não houve o voto impresso, se gerou por ali grandes desconfianças com relação às eleições. E depois culminou quando a parte perdedora pediu que fosse revelado o código-fonte, onde estavam as estratégias das urnas. E aí se gerou uma desconfiança que culminou com a baderna essa do 8 de janeiro. Não lhe parece que tudo está interligado? Lazier, a gente se conhece há muitos anos. Né? Perfeito. E tanto tu como eu sabemos que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais rigorosos, respeitados. É uma referência para o mundo. O Bolsonaro foi eleito em inúmeras eleições pelas urnas eletrônicas. Os governadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, todos nós sempre tivemos a oportunidade, até porque o nosso sistema é tão bom que ele permite que ali, na urna, ao final da apuração, seja publicado o resultado da votação, que qualquer pessoa tenha acesso ao processo de totalização. Nunca houve no Brasil um questionamento. Nunca houve um fato concreto que pudesse ensejar qualquer dúvida sobre a veracidade do sistema eleitoral brasileiro. A investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, ela mostra de forma cronológica e categórica um planejamento que tinha por objetivo fragilizar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro para que, eventualmente, derrotado na urna, pudesse haver um questionamento como houve. Eu tenho absoluta segurança, e toda a sociedade brasileira sempre teve sobre isso. E o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou, foi criada uma comissão com a participação dos mais diferentes setores da sociedade. E não foi encontrado nada, absolutamente nada, que pudesse levantar qualquer dúvida ou suspeição. Até porque a mesma eleição que estava sendo questionada é a eleição que elegeu os governadores, deputados federais, senadores. Então, gente, pelo amor de Deus, nosso problema não é esse. Nosso problema é um problema de concepção, né,
democrática, de visão de sociedade. E a mesma eleição, né, que foi questionado porque o Bolsonaro supostamente não se conformou por ter perdido, é a mesma urna eletrônica que elegeu os governadores, os deputados, os senadores e assim por diante. Então, eu acho que é muito mais uma questão de fundo sobre a democracia e que vai ser resolvida com o amadurecimento da sociedade brasileira, da valorização das instituições. E esse julgamento ele vai ser muito importante para isso, para que não haja dúvida de que aquelas pessoas que atentarem contra a democracia serão tratadas como criminosos e vão responder pelos crimes que cometerem. Perfeito. Deputado Paulo Pimenta, uma última pergunta, ao mesmo tempo agradecendo muito a sua disponibilidade para falar nesse programa, como já falou em outros e haverá de falar tantas outras vezes. Como é que interpreta o que houve para este índice de popularidade tão baixo na última pesquisa do Datafolha, do Lula, chegando a 24 pontos, 24%? Na sua interpretação, qual é a causa disso? 24% é ótimo e bom, né? Sim, mas ao mesmo tempo, sim. 41% de desaprovação. Mas mesmo assim, a mesma pesquisa mostra que o presidente Lula venceria a eleição em qualquer cenário. Né? Mas assim, pesquisa é momento. Pesquisa é uma fotografia. Né? E o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado. Há um processo internacional que levou a uma elevação do preço dos alimentos, isso teve reflexo também no Brasil, uma elevação do valor do dólar, isso ampliou o desejo de exportação de alimentos, isso teve um reflexo no preço dos combustíveis. Então, de fato, o momento não é o melhor momento. Agora, nós acreditamos que as medidas que estão sendo adotadas e diante de um cenário, que é um cenário muito positivo do ponto de vista macroeconômico, com um índice de desemprego muito baixo, crescimento do PIB, né, elevação da capacidade produtiva do país, abertura de novos mercados, nós achamos que esse cenário é um cenário que pode sim perfeitamente ser modificado. Agora, não dá para a gente brigar contra a realidade. Né? O momento não é um momento bom, mas nós estamos trabalhando e vamos trabalhar para que essa realidade possa ser alterada. Tá bom. Tá bom, deputado Paulo Pimenta, obrigado pela presença aqui no nosso programa da Rádio Guaíba. Um abraço, até uma próxima. Um abraço. O Lazier Martins, ele ficou muito conhecido no Rio Grande do Sul como repórter da RBS e foi senador, né? Não conseguiu concorrer à sua própria reeleição, concorreu a deputado federal e fez uma votação muito pequena. Mas fica claro, né, na entrevista que ele acaba agindo mais como um senador bolsonarista do que propriamente como um jornalista, né? Tentando trazer para o debate os argumentos mais rasos, né, que são utilizados pelos bolsonaristas para questionar a democracia, as urnas eletrônicas e assim por diante. Eu até me surpreendi que o Lazier pudesse trazer coisas tão elementares, né, como os aspectos que dizem respeito à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Mas está aí, né, deu a oportunidade de vocês acompanharem ao vivo, com transparência, tanto aquilo que eu falei, como também aquilo que ele falou. E vocês podem formar a opinião de vocês. Um abraço, tamo junto.